A cristofobia, que foi tratada como uma mentira ou como uma fake news do Bolsonaro na ONU, agora está se provando cada vez mais verdade no mundo, em que os cristãos estão sendo assassinados dentro de igrejas. Foi o que aconteceu hoje na cidade de Nice, na França, na Catedral de Nice, na Catedral de Notre-Dame de Nice, sim, Catedral de Nossa Senhora em Nice, na Basílica. Lá, 3 cristãos foram mortos, 2 mulheres e um homem. Uma mulher e um homem foram decapitados dentro da França pelo terrorismo daquela religião, sabe? Aquela religião que se diz a religião da paz, aquela religião que tomou conta da França, sabe? Aquela religião que faz jihad, aquela religião que tem homens-bomba. Então, aquela religião, foi o cara daquela religião que matou, decapitou um homem e uma mulher, feriu um terceiro que depois tentou chegar a um bar e lá morreu. No mesmo dia de hoje, também, na cidade de Avignon, na França, onde certa vez no passado foi a sede do papado, lá também um homem entrou com uma faca dentro de uma igreja gritando aquela coisa, né? O Deus deles é grande, sabe? Não sei o que, do bar. Lá, sabe? Ele gritou aquele negócio. Então, com a faca na mão e tentou matar pessoas, mas foi impedido e foi ferido e foi morto, né? Porque ia matar outras pessoas. A perseguição cristã está atingindo níveis nunca mais vistos. Agora ela está cada vez mais violenta, principalmente na França, que vem se tornando a nova base do califado, a nova base daquela religião, a religião da lua, sabe? A religião dos submissos, que é o significado do nome dessa religião. E veja que, não sei se vocês já se esqueceram, mas tem 10 dias atrás, no dia 19 de outubro, aquele professor de história na França foi também degolado e decapitado por um cara daquela religião, da religião da jihad, da religião do véu, da religião, você sabe qual é, né? Foi decapitado na França, num bairro, dentro de Paris, no bairro de Saint-Honorine. Ele foi decapitado simplesmente porque ele pegou uma imagem de Maomé, que foi desenhada naquela revista Charlie Hebdo, que teve aquele atentado terrorista uns anos atrás, mostrou em sala de aula e ele foi decapitado, porque uma aluna da sala o entregou e aí ele foi sentenciado pela lei islâmica local e ele foi decapitado. Foi isso que aconteceu. A situação na França, como eu disse hoje no Twitter, a França acabou, é porque acabou. Não é força de expressão. Você pode ver que os franceses que sempre foram pró-acolhimento de imigrantes ou coisas do tipo, recentemente, numa pesquisa feita na França, uma grande pesquisa realizada, foi noticiado também pelo jornal Brasil Sem Medo, para o qual eu convido que vocês sejam assinantes, ou do qual, na verdade, eu convido que vocês sejam assinantes, noticiou que 79%, quase 80% dos franceses acreditam que o Islã... quase falei... que aquela religião declarou guerra à França. Ou seja, eles estão com medo que o seu secularismo, que a sua religião laica, que a sua ausência de religião, que o Estado laico maravilhoso inaugurado na Revolução Francesa, ou melhor, na religião francesa, que foi aquilo lá, uma loucura liberal maçônica, aquilo lá iniciou o processo. E agora eles estão colhendo o fruto. Tiveram a ditadura de Napoleão, tiveram tantos outros processos e agora estão colhendo um fruto amargo de excluir o altar e excluir o trono da França, a filha predileta da igreja, como sempre foi chamado. A França que gerou tantos santos agora é vítima disso. E os franceses, agora que a coisa está totalmente já escancarada, eles assumem, meu Deus, estamos sendo ameaçados por aqueles caras daquela religião que faz o véu, a jihad e etc. Essa pesquisa é do Instituto Francês de Opinião Pública e mostrou que 80% dos franceses acreditam que aquela religião está ameaçando os franceses. Gente, é um assunto muito sério. Não dá para brincar com isso, né? A gente faz piada, o pessoal tira sarro, etc., mas é um assunto seríssimo. Este livro aqui, do Raymond Ibrahim, que eu estou anunciando na minha livraria, que está em promoção, é um livro essencial para você conhecer isso. Não basta você simplesmente dizer, ai meu Deus, eles não gostam de cristãos, etc., sem entender os motivos profundos, políticos, sociais, religiosos, corânicos da questão.
que fundamentam isto, que não é simplesmente um radicalismo. Não, é uma coisa intrínseca e necessária esse tipo de ação dentro da lógica daquela religião. É assim que funciona. Se você pega, por exemplo, o livro do Raymond Ibrahim, lá na página 28, ele fala que o próprio Corão, que é o livro daquela religião, abriga vários versículos anticristãos. Dentre eles diz ele, Sura 573, infiéis são aqueles que dizem que Alá é um entre três, falando da Trindade. 5:17, a Sura, que é o versículo deles lá. Infiéis são aqueles que dizem que Alá é o Cristo, Jesus, filho de Maria. Conferir também o versículo 5, 171. 171 é bom, né? Ser classificado como infiel ou kafir é pertencer à categoria dos inimigos daquela religião, que devem ser ou eliminados ou subjugados. Pagar imposto obrigatório, terem a sua religião só manifestada nos lugares privados e coisas do tipo. Os defensores daquela religião costumam citar outros versículos corânicos que falam explicitamente bem dos cristãos. O famoso deles é o versículo que diz: descobrirei que os inimigos mais implacáveis dos fiéis daquela religião são os judeus e os pagãos. E descobrireis que os que são mais próximos em afeição aos fiéis daquela religião são os que se dizem cristãos. Mas o que eles citam este versículo não costumam citar os versículos seguintes, que esclarece o contexto. Os cristãos são os mais próximos em afeição, porque dentre eles há sacerdotes e monges, e eles não são arrogantes. E se eles prestarem atenção ao que foi revelado ao mensageiro, o Nananã, vereis seus olhos enchendo-se de lágrimas à medida que forem reconhecendo a verdade dessa religião. E eles dirão, Senhor nosso, contai-nos entre as testemunhas. Em outras palavras, explica o Raymond Ibrahim, e de acordo com a principal corrente de interpretação daquela religião, os cristãos mencionados nesse trecho são aqueles que estão perto de se converter ao Islã. E é precisamente por isso que o Corão os pinta de maneira positiva. E aí ele vai explicando como funciona a lógica dentro do sistema daquela religião. E por outro momento aqui que eu marquei para contar para vocês por que os cristãos são tão perseguidos por aquela religião. Primeiro ponto, explica o Raymond Ibrahim. O cristianismo é a maior religião do mundo. Está presente em todos os lugares, principalmente nos países dominados por aquela religião. E segundo, o cristianismo é uma fé afeita ao proselitismo e que busca converter as pessoas. Ou seja, nós não ficamos parados na nossa casa, simplesmente crendo na nossa fé e etc. A gente vai fazer discípulo porque é o mandato de Jesus. E terceiro, o cristianismo é por excelência a religião do martírio. A religião que não vai negociar a sua fé e que vai até o fim, até a morte, até ser decapitado, por exemplo, numa igreja em Paris, ou em Avignon, ou em Nice, como aconteceu hoje. A situação está grave. Não dá para esconder mais que a cristofobia é um fato incontestável. Então, o link para o livro do Raymond Ibrahim está na minha livraria. Não basta a gente criticar e tentar fazer oposição a essa religião, mas temos de conhecê-la por dentro. Este livro é essencial, pessoal, não estou brincando. Esse livro, o romance do Michel Houellebecq, o Submissão, que em forma de romance explica, há muitos anos que ele escreveu esse livro, a dominação da França por aquela religião, tem uma abelhinha chata aqui, a dominação da França por aquela religião, que já está acontecendo. Os links estão na descrição e o link também da descrição do Devocionário Cristo Rei. Por quê? Eu estou indicando esses 3 livros estrategicamente por 3 motivos. Este para conhecer aquela religião. O Michel Houellebecq para alimentar o seu imaginário com as possibilidades que podem acontecer na realidade, que é o que de fato nós estamos vendo hoje. As previsões daquele livro estão acontecendo, do romance. E o Devocionário ao Cristo Rei, por quê? A devoção ao Cristo Rei é uma devoção que busca, vamos dizer assim, está em conexão com esse ensino da igreja de que Cristo precisa reinar na sociedade, na política, óbvio, também e principalmente nos nossos corações. Mas não só na nossa vida privada, mas aonde a gente vive. E é assim que nós temos que fazer a coisa. E esse devocionário tem uma seção específica apenas para a devoção a Cristo Rei. Tem várias outras orações típicas da igreja, ensina você a rezar o terço, a ter um plano de vida, a conhecer os mandamentos, a saber se confessar, tem as perguntas para você poder fazer uma boa confissão, tem a Santa Missa no rito ordinário, a missa considerada que eles chamam de nova, tem a missa no rito extraordinário em latim, todas as traduções, cânticos com partituras, e está muito bem feito, e tem esses 3 marcadores aqui para você. Este é o meu devocionário, o link também está na descrição.
São livros que vão instruir você para você saber lidar com a realidade. A realidade da cristofobia, a realidade da perseguição que esta religião está fazendo a nós cristãos por todo o mundo. Isso desde que eles surgiram no século VII. Meus caros, eu peço que vocês rezem pelos cristãos lá na Europa, na França especificamente, essas famílias que sofreram demais, e adquiram esses 3 livros: o Devocionário Cristo Rei, o livro do Raymond Ibrahim, este aqui, e o livro Submissão do Michel Houellebecq, que você pode ver nessa imagem aqui, também está em promoção na minha livraria. Peço que rezem muito e, se possível, converse com os sacerdotes de vocês para celebrarem missa por essas almas e também para que essa religião aí, aquela religião, seja afastada e não vença, né? Porque tantas vezes na Batalha de Lepanto, na Guerra das Astúrias, tantas vezes nós conseguimos derrotá-los fisicamente na guerra e, infelizmente, nesse momento, parece que estamos perdendo. Mas nós não vamos perder a fé e vamos acreditar que Jesus é poderoso, os seus santos e anjos também nos auxiliam e que Maria passe à frente. Uma pena o que aconteceu. É uma coisa que sempre mexeu comigo, o martírio. Desde que eu me tornei protestante, lá em, 2010 e pouco, eu sempre tive uma paixão e uma admiração pelos mártires, pelas pessoas que morrem pela sua fé. Não sei se esses tipos agora se enquadram em mártires que foram degolados ali em Nice, mas nós estamos vendo em tantos outros lugares mártires de fato que resistem e vão até o fim morrendo em razão da sua fé heroicamente. E espero que, se esse dia chegar um dia para nós, uma situação que você está rezando numa missa em algum lugar do mundo e acontecer isso, que o Espírito Santo nos assista, nos dê ajuda para resistir e não negar nossa fé e temos a bênção de encontrar Jesus. Então reze por essas pessoas que vivem nessa realidade, que infelizmente acometeu já a França, a Alemanha, em vários países da Europa, e também tem tentado de algum modo entrar aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em tantos outros países. O Canadá nem se fala. Que Deus nos guarde e nos proteja desse mal. Forte abraço a todos. Hoje é mais um dia de luto, mas que nós não perderemos a fé, nem a esperança e nem a caridade. Bom dia para todos. Ai.